A realização do PEA Costa Verde é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal conduzida pelo IBAMA. Para extrair petróleo e gás na Bacia de Santos, a Petrobras instalou plataformas na costa do Rio de Janeiro e São Paulo. E, para isso, precisou de autorização do IBAMA, obtida em um processo de licenciamento ambiental. O IBAMA exige à Petrobras diversos projetos de mitigação que buscam diminuir os impactos negativos e potencializar os positivos causados pela exploração e produção de petróleo e gás. Um desses é o Projeto de Educação Ambiental PEA Costa Verde. Mas o que é e para que serve um projeto de educação ambiental? Podemos observar que a Petrobras e os pescadores usam o mesmo espaço, o mar, o que pode gerar conflitos e mudanças no modo de vida e trabalho das comunidades que exercem a pesca artesanal. Na Bacia de Santos, pescadores artesanais são considerados o grupo social de maior vulnerabilidade frente às atividades de petróleo e gás. A educação ambiental, por meio de ações educativas, possibilita que os impactados possam compreender a complexidade da relação da sociedade atual e a natureza, para intervir nesse processo definindo sua própria história. O objetivo do PEA é desenvolver um processo educativo para o fortalecimento da organização social das comunidades de pesca artesanal, construindo uma participação qualificada na gestão socioambiental e permanência nos territórios onde vivem. O PEA é um direito conquistado pela sociedade após anos de luta, por isso é tão importante valorizá-lo. O PEA Costa Verde atua em 7 municípios: Ilhabela, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, atendendo 69 comunidades. O PEA ocorre em fases, enquanto durar a operação das plataformas. A Mineral Engenharia e Meio Ambiente foi contratada para a execução da primeira fase de março de 2017 a setembro de 2020. Conheça agora um resumo das ações educativas e os principais resultados dos 3 primeiros anos do PEA. O PEA Costa Verde tem como base a educação ambiental crítica e a educação popular. Na linha de educação popular para o fortalecimento das comunidades pesqueiras, o PEA começou em 2017 com as primeiras visitas e reuniões. Nessa etapa foram levantados 30 temas de interesse das comunidades que, ao final, foram agrupados em 5 blocos temáticos. 1. Regularização, legislação e estímulo à pesca, maricultura. 2. Gestão do território e instrumentos de regularização fundiária. 3. Organização institucional. 4. Infraestrutura e políticas públicas. E 5. Turismo. No decorrer do processo foram identificadas 2 características organizativas principais: comunidades tradicionais que lutam para permanecer no território e comunidades urbanizadas que lutam pelo direito de pescar. A partir dos blocos temáticos, os temas foram tratados por meio de ações formativas, reuniões e vivências para estimular aspectos organizativos.
Através da educação popular, foram criados espaços de diálogo para que os pescadores possam analisar criticamente sua realidade, problematizando os conflitos, analisando sua origem e suas causas. A troca de saberes científicos e populares possibilita construir novos saberes para transformar a realidade. Na minha comunidade, aqui para mim foi mais gratificante foi na Monsoaba e Vila Velha. Na Monsoaba foi a pesca, né, que foi o Júlio que foi fazer a vivência e a palestra, falando das técnicas e como se dava. Foi excelente palestra, tanto que depois surgiu a associação de pesca lá, bastante movimentada, com bastante gente, o pessoal bem participativo. E na Vila Velha, que o tema lá foi escolhido a estação de tratamento de esgoto, né, onde viabilizou que os próprios moradores que tinham a obrigação de preservar a estação. Fazer essa atividade lá foi bastante enriquecedor, né, com a presença da Ana Mares, que depois, sobre a história da Vila Velha, contando a história da Vila Velha de uma forma super interessante. E foi um dia de atividade bem bacana, né? E as ações formativas, ela se dá desde a mobilização, os convites para as reuniões, a escolha do tema, a escolha das pessoas que vai fazer parte dessa comissão, né, que vai ter mais contato com a gente, participar dos intercâmbios, essas coisas todas. Então, assim, para mim foi bem gratificante fazer parte desse processo. Esse foi um exemplo de muitas experiências vividas durante as ações formativas que ocorreram individualmente ou agrupadas para tratar temas de interesse ou impacto regional. Com foco na regionalização do projeto, foram realizados intercâmbios de experiências. Por 2 vezes na Praia do Saí, em Mangaratiba, a Associação de Pescadores, Maricultores e Lazer do Saí, a ASSOPESCA, mostrou sua experiência na organização institucional, apoio e amparo ao pescador. Muita mobilização, muita organização, muita transparência e muita vontade das nossas coordenadoras e o presidente da ASSOPESCA, que é o seu Newton. Nesse período de 20 anos de funcionamento, a ASSOPESCA teve várias conquistas no território de amparo ao pescador. E hoje estamos repassando através do intercâmbio para todos vocês. Resultados: Rede de apoio aos pescadores do litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. Trocas de experiências sobre associativismo. Ação formativa agrupada em São Sebastião, que debateu sobre as semelhanças de problemas e lutas em Mangaratiba e São Sebastião. Em Paraty, a comunidade da Praia do Sono tratou da educação diferenciada e saneamento ecológico. Apresentaram sua história de luta pela permanência no território em que nasceram, por uma educação diferenciada nas escolas que inclua no currículo a história local, seus conhecimentos e práticas tradicionais, além do direito a um saneamento ecológico. Então foi um momento muito importante, foi uma aula para todos nós, né? Para a comunidade, eu acredito também que para as comunidades que aqui vieram nos visitar. A gente quer dar a nossa opinião, nós quer falar o que nós quer, aonde nós quer e como nós quer. Resultados: fortalecimento do debate sobre educação diferenciada em Ubatuba, Angra dos Reis e Ilhabela. Ação de saneamento ecológico em Ubatuba. 2 intercâmbios sobre associativismo ocorreram em Trindade, Paraty. A Associação de Moradores de Trindade, AMOT, e a Associação de Barqueiros de Trindade, ABAT, contaram suas histórias de luta e resistência no território. Estes intercâmbios reforçaram o sentimento de que a organização é capaz de melhorar a vida do povo. O intercâmbio de Trindade foi muito importante para a gente, porque mostrou como é grande o protagonismo dentro das comunidades tradicionais, que executam, que protagonizam realmente o turismo de base comunitária, mostrando sua vivência, sua resistência cultural e a defesa pelo território como princípio de luta dessas comunidades tradicionais caiçaras. Olá, meu nome é Matheus, sou morador da Praia do Bonete, Ilhabela.
O sentimento que eu tive de participar do intercâmbio de Trindade foi o melhor possível. Eu me senti realmente em casa, mesmo sendo lugares diferentes, tanto a cultura da terra quanto do mar são bem semelhantes. A F é agrupada das associações da Ilha Grande. Foi a primeira vez que todas as associações da Ilha Grande se reuniram. Contou com a parceria do Fórum de Comunidades Tradicionais, FCT, e foi possível debater as dificuldades e o potencial do associativismo como ferramenta organizativa do povo pescador. A F agrupada na Ilha Grande, que aconteceu lá no Matariz, foi uma experiência muito boa. A gente conseguiu ter bastante troca com experiências que a gente já vivencia e foi bastante rico porque a gente teve a presença de muitos moradores e membros de associações da Ilha Grande. Com isso a gente conseguiu caminhar ainda mais na direção de se pensar em um coletivo. A F ainda contribuiu muito para algumas iniciativas que já haviam sendo tomadas por parte de moradores de se agrupar, de se juntar a essas associações e pensar em um bem maior. Para mim, a ação do coletivo, das associações foi muito importante, que as comunidades da Ilha Grande começou a interagir uma com a outra, E para a gente foi assim, tudo de mais importante, é o que a gente tem feito até hoje, discutido algumas coisas no coletivo, entendeu? E pra gente aqui do Saco do Céu foi de grande utilidade, e tem sido de grande utilidade. A gente quer que continue com essa, com esse coletivo e a gente nessa força que a gente tem dado uma comunidade para outra. Resultado: formação do coletivo de associações de moradores para discutir problemas das comunidades, propor soluções e cobrar as autoridades competentes. Além desses, também aconteceram os intercâmbios da Baía de Castelhanos, que debateu turismo de base comunitária e termo de autorização de uso sustentável, e do Quilombo da Marambaia, onde discutiu-se organização comunitária para permanência no território. Não somos questão de subir, nós somos a continuação deles. Outras ações das comunidades também foram estimuladas com o trabalho do PEA Costa Verde. Durante as audiências públicas da etapa 3 do pré-sal, as comunidades fizeram importantes manifestações e protocolo de documentos. Foram formados grupos de trabalhos, os IGTs, para discutir o estudo de impacto ambiental da etapa 3 do pré-sal no litoral norte de São Paulo. O Grupo de Trabalho de São Sebastião continuou suas atividades, que levaram à elaboração e proposta do Fundo Emergencial de São Sebastião, FES, para casos de acidentes e emergências. Fazer um fundo emergencial aonde a gente pudesse vir beneficiar os moradores, a população em si. Então a gente precisava fazer alguma coisa para nos assegurar, porque qualquer acidente grave que tem, tudo está assegurado, menos nós. E o bem maior que a gente tem é as nossas vidas. E a gente teve o PEA como apoio, que veio para nos ensinar como fazer, a nos fortalecer, enfim, e nos ajudar a gente a caminhar com isso. As comunidades pesqueiras tiveram participação ativa na construção do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental, APA Marinha do Litoral Norte de São Paulo, e da APA Marinha do Boto Cinza, na Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. Da importância das comunidades pesqueiras, pescadores e pescadoras participarem do plano de manejo da APA Marinha do Litoral Norte, em se tratando do ordenamento do território marinho, em se tratando das nossas vidas dentro desse território e desses usos que nós temos dia a dia. Então é importante que todos participem dessas tomadas de decisões que influenciam a nossa vida, no nosso modo de vida, no seu bem viver do dia a dia no território marinho. Participação qualificada de comunitários nas audiências públicas promovidas pelo Ministério Público Federal e pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para implantação da educação diferenciada na costeira de Paraty. A gente está cansado de ver nossos jovens desistindo de estudar ou tendo de abandonar seus territórios para ter acesso à educação. Cansamos!
Não, e nós não vamos desistir de lutar pela nossa educação de qualidade. Pô, a gente quer uma educação que valorize o que a gente soma. Né? Para a criança não ter vergonha de falar assim, não, eu sou um pescador. Sabe? A criança falar, não ter vergonha de falar assim, eu sou um agricultor. Chegava e falava assim, você tem de estudar para não ser igual ao teu pai, puxar o cabo de enxada ou senão puxar a rede. A criança ficava o quê? Coisa porque achava que aquilo ali não tinha valor. Né? Então ele queria estudar, mas só que essa educação não chegava para eles. Esse ensino não chegava para ele. Pelo contrário, você para a gente valorizar esse, o seu pai foi um pescador e tem valor. Né? Seu pai é um agricultor, tem valor. Essa é a educação que a gente tem que passar, valores. Né? E a educação diferenciada nada mais é que isso, né? Ensinar valores para eles. O PEA Costa Verde é formado por uma equipe interdisciplinar constituída por uma coordenação geral e pedagógica, educadores e agentes sociais. Por ser um projeto educativo, a equipe esteve em constante formação. Os agentes sociais tiveram papel especial na primeira fase. Muitos eram lideranças ou tinham potencial para liderar. Contratados para mobilizar e facilitar a relação entre as comunidades e as atividades do PEA, eles foram além. Após uma série de ações educativas nas comunidades e oficinas de formação técnica, o papel dos agentes sociais foi ampliado. Passaram a participar ativamente do planejamento das ações educativas e assumiram protagonismo no projeto. Entende-se que a formação de agentes sociais qualificados e conscientes de sua realidade contribui para o processo de fortalecimento das comunidades. Assim foram os 3 primeiros anos do PEA Costa Verde. Nem tudo ocorreu como planejado. Adequações e mudanças foram necessárias. Em 2019, novas conjunturas levaram o IBAMA a orientar a adoção de uma meta-síntese capaz de integrar os blocos temáticos da primeira fase num projeto único para a segunda fase. A fase 1 do PEA Costa Verde foi o momento de realizar as primeiras formações e mobilizações, de estruturar, organizar as redes, olhar e conhecer parceiros e se unir a tantos outros. Momento de pensar sobre nossa história, nossa cultura, modo de trabalho. Como chegamos até aqui? Que modelo de sociedade queremos? Como construir esse modelo? Para sintetizar tantos anseios numa meta, a coordenação pedagógica do PEA propõe um espaço de reflexão, formação e planejamento capaz de transformar a realidade. Mas que um espaço, um grupo, um coletivo de pessoas que acreditam em sonhos possíveis, em sonhos viáveis. Assim nasce a ideia de uma escola de formação voltada para pescadores e pescadoras artesanais, como meta-síntese da fase 2 do PEA Costa Verde, que terá duração de 5 anos. Mas isso é assunto para o próximo vídeo.